Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o StefaniCast, o podcast que vai ajudar você a fazer a fazenda funcionar. E hoje nós vamos falar sobre recrutamento de pessoas, um assunto muito importante e é muito relevante para que a gente consiga fazer o resto das coisas funcionarem de forma correta. E para isso nós estamos aqui com a Cristina da Destaque Consultoria, Destaque Agro. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter disposto de uma hora da sua vida para estar aqui conosco. Então fique à vontade, se apresente, o tempo é com você. Fique à vontade. Obrigada, Mauro. Obrigada pelo convite. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Me chamo Cristina Massal. Criei essa empresa tem 11 anos de existência no ramo de consultoria e assessoria, mas a gente faz uma consultoria sistêmica, onde o nosso maior objetivo é o recrutamento e seleção, porque é de lá que tudo começa. Então, sou administradora há mais de 22 anos, também sou advogada, atuante na área trabalhista, e sou analista comportamental, que foi onde tudo começou, né? Quando eu tive que me conhecer mais para que eu possa administrar pessoas. Então, eu costumo dizer que para você entender de negócio, você tem que entender de gente. Sim. E quando você entende de pessoas, você começa a entender que não é a sua equipe que é ruim. De repente, ela só está no lugar errado. Exato. E aí é onde entra o recrutamento e seleção. E aí, tu nasceu que é o que aonde? a gente vai falar. Isso. Você nasceu onde? Então, eu sou baiana, nasci em Barreiras. Aqui mesmo? Isso, Barreiras, aqui pensei... pertinho. Sim. E desde então já rodei o mundo, mas nunca saí, né, para morar em outro lugar. Mas sempre atendi Barreiras e Luiz Eduardo, toda a região oeste, né, pelo Sebrae. Sou consultora credenciada pelo Sebrae. E isso vem crescendo, né, com o passar dos anos. A gente vem fazendo um trabalho bem fidedigno e sustentável dentro das empresas, onde o turnover, que é a rotatividade, vem diminuindo bastante. A gente vai falar sobre isso também. Tá, então você começou não no agro, você trabalhou primeiro como consultora do Sebrae, né? Assim, o pessoal também já me conhece, eu fui 10 anos do Senai, né? Que legal. E a gente prestava, na verdade, a gente prestava consultoria com subsídio do Sebrae, então eu tenho bastante contato com o pessoal do Sebrae também, conheço como é que funciona. E nós trabalhávamos na indústria, então eu também migrei da indústria e vim para o agro, mais ou menos da mesma forma que você, então. Na verdade, eu costumo dizer que o nosso negócio é gente. Onde tem gente, a gente está lá. Então, tem pessoas em todas as empresas, seja no agro, na indústria. Só que quando nós abrimos a filial há um ano atrás, em Luiz Eduardo, com portas abertas, já voltado para o agro, foi quando nós vislumbramos uma participação nesse mercado, que é o mercado do agro. Então, a gente tinha uma expertise na questão do recrutamento e seleção, e a gente quer contribuir com o agro, só que a gente não atua só no agro. Sim. Atuamos nas indústrias, nas empresas que nos demandam, e eu costumo dizer que a gente atua onde tem gente. Sim, e é verdade. Porque é a maior dor E do é empresário, que é o capital humano. Eu que o diga, viu? Eu que o diga, como eu atendo bastante fazendas também em vários locais do Brasil, a nossa maior dificuldade hoje, eu acho que é geral, são pessoas para trabalhar e pessoas certas do lugar certo, que muitas vezes a gente contrata pessoas, tendo uma pessoa, o fazendeiro diz, não, manda vir que está precisando de gente aqui. Mas quando chega lá, às vezes coloca no lugar errado, né? E aí eu queria entrar nesses detalhes aí com você, então, sobre perfis profissionais, né? A gente vê que tem um déficit, uma dificuldade muito grande de encontrar esse tipo de pessoas, as pessoas certas para o lugar certo. E eu queria que você entrasse nesse detalhe. Quais são os cargos, por exemplo, que hoje, no agro, nas fazendas, né? Como você falou, você atende onde tem gente e também atende fazendas, não é isso? Isso. Das fazendas, como eu trabalho diretamente com fazendas, quais são os cargos mais procurados, quais são os mais difíceis de encontrar? Pode ficar à vontade de falar bastante sobre isso daí. Então, não é o que é mais procurado, é o que tem maior rotatividade, que é o operacional. O operacional é onde tem maior rotatividade. E não é fácil você atrair esses talentos e retê-los. Então, a gente tem todo o subterfúgio para que a gente possa ter um recrutamento sustentável com análise de perfil comportamental, porque 100% das fazendas ou empresas que contratam
pelo QI, quem indica, contrata 100% pelo currículo, mas demitem 100% pelo comportamento. Então, o currículo é a última coisa que a gente vê. É importante, mas a gente vai pela análise comportamental primeiro, porque a técnica é fácil ele adquirir, faz um curso, mas e o comportamento? Esse é mais difícil. A pessoa já vem com um jeitinho para que eu possa moldá-la no jeitinho que eu quero, na cultura que eu tenho ali naquela fazenda, não é fácil. E aí onde mora o perigo, porque de repente uma laranja podre contamina todo o resto. E aí a gente começa a entender que todo esse jogo tem que ter um modelo de gestão que a gente vem implementando, uma metodologia de recrutamento e seleção que envolve análise comportamental e os testes psicológicos, que são feitos pelas nossas psicólogas organizacionais. Ainda assim, a gente faz a parte do currículo e a parte da linguagem corporal, verbal, não verbal. Tudo isso diminui o erro. Sim. Diminui o risco de errar. Nada é absoluto, mas a gente vem tendo um resultado, ainda mais com essa geração YZ, né, Mauro? Que é um desafio muito grande. Vocês que me acompanham sabem que a gente atua com o método PPP. Pessoas envolvidas no lugar certo, processos bem definidos e o planejamento detalhado. O primeiro P é o mais importante de todos, tanto é que a gente só segue para o segundo e o terceiro depois que a gente tiver o primeiro complementado, que fala sobre pessoas envolvidas. E é nisso que eu quero tocar. Cristina, para que a gente consiga envolver as pessoas na fazenda, elas precisam se encontrar, né? A gente precisa ter um plano de cargos e salários, a gente precisa definir responsabilidades e atribuições, né? E precisa ter a pessoa certa no lugar certo. Ela precisa gostar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Muitas pessoas me falam, mas eu pago bem. E mesmo assim não fica. E é uma coisa bem comum de acontecer. Aí eu falo que, assim, você me corrige que eu não sou especialista nisso. Mas eu falo que o dinheiro, no mínimo, está em terceiro lugar e não está em primeiro. Primeiro, ele tem que gostar do que ele faz. Depois, ele tem que se sentir bem no ambiente com que ele convive. Depois, sim, ele tem que ter um salário digno para sustentar a sua família. Mas quando eu falo gostar do que faz, eu acredito que tem tudo a ver com o perfil. Se uma pessoa... e eu até quero que você comente também sobre o perfil, análise de perfil DISC, comportamental. Né? E eu acho que tu tem um outro que você faz também, não é isso? Sim, holográfico. Isso, depois você fala um pouco mais sobre isso. Porque o meu entendimento, tá? E me corrija se eu estiver errado. Se o cara tem um perfil analítico, não adianta eu querer que ele seja um líder lá dentro da fazenda. É mais ou menos por esse caminho? Primeiro, nós que somos headhunters, são consultores que trabalham com recrutamento, nós estudamos o que há de mais novo na atualidade, né? Porque a gente precisa disso para entender o que está acontecendo no mercado. O que está acontecendo que a pessoa não está ficando nem um mês, ou nem a integração fica 2 dias já sai, está acontecendo algum movimento, alguma coisa. E aí os especialistas aduzem que não é sobre salário. É sobre ambiente saudável de se trabalhar. Tanto é que tem agora uma NR, que é a NR01, que aduz sobre a saúde mental, que agora é norma, uma norma regulamentar que eu tenho que cumprir os requisitos para diminuir uma fadiga mental que tem no dia a dia do trabalho. Então, isso está muito latente pós-pandemia, e a gente tem que tomar muito cuidado. As empresas, as fazendas, onde tem gente... se tem uma consultoria, uma assessoria que já está cuidando disso, show de bola. Quem não tem, ou de repente fala assim, eu não ligo para a pessoa, meu negócio é produzir, ganhar dinheiro, é investir. Só que o capital mais caro de qualquer empreendimento, seja fazenda, indústria, empresa, que é tudo igual, né? Onde tem ali custo, tem o lucro, são pessoas. Sim. É o capital humano. Se a empresa não tiver um plano estratégico, que nós chamamos que é um plano de endomarketing, que é o marketing de dentro, vai colapsar. Tem data para colapsar. Por quê? As pessoas... E tem uma tese que é assustadora, de Augusto Cury, que é um renomado psiquiatra nosso brasileiro, que ele fala o seguinte: nunca as pessoas estão atentando contra a própria vida quanto neste século. E o pior, cada vez mais cedo. E eu, enquanto empresário, por que eu tenho que saber disso? Porque são essas gerações que estão aí batendo na minha porta para empregabilidade.
Pois é. Eu até hoje de manhã eu vi alguém mandou sei lá se era TikTok ou alguma coisa de rede social, de uma pessoa falando que as pessoas não se atentaram, que a mão de obra está sumindo. Na verdade, as pessoas não querem mais trabalhar como antigamente, porque hoje, e é fato, né? Hoje a gente está no mundo digital, é mais fácil você conquistar, inclusive, dinheiro nas redes sociais do que você ficar mexendo na enxada ou operando um trator ou, enfim, fazendo trabalhos braçais. E cada vez fica mais difícil, né? E é onde eu quero entrar agora nesse assunto, sobre os desafios do recrutamento da área rural, né? Qual a maior dificuldade? O que você encontra no seu dia a dia? Tipo, é uma vaga para operador de máquina na fazenda, mas a fazenda fica a 150 quilômetros da cidade, por exemplo. O que você encontra no seu dia a dia de dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar nas fazendas especificamente? Olha, tem muita coisa que tem que ser, claro, caso a caso, né, a gente vai analisando. Mas o mais gritante e preocupante, e que já faz parte da nova geração, é que não é a gente que recruta eles. É eles que nos escolhem. É verdade. Eles que nos pesquisam, e aí eu quero já aqui dar um recado para você que é produtor, cuidado com o endomarketing dentro da sua fazenda. Por quê? Eles se comunicam. Eles escolhem qual a fazenda eles querem trabalhar. E digo mais, eles têm uma rádio peão entre si. Tem um grupo lá do operador de máquina, grupo de cozinheiros, e que eles fazem, sim, uma comunicação interna e eles escolhem onde eles querem trabalhar. Exatamente. Então, se eu não fui bem tratado naquele ambiente de trabalho, se eu não tenho um alojamento bacana, que nós falamos que são salários psicológicos, que envolve todo o bem-estar, que daí não é só sobre dinheiro, eles não querem aquela fazenda. E eu descobri isso da pior forma, onde nós tínhamos uma vaga e nós começamos a progredir o valor dessa vaga. E as pessoas não estavam vindo. Independente se aumentasse a vaga. Não tá, mas como não? Se o salário está bom. E aí, um desses candidatos revelou que naquela fazenda não entrava por isso, isso e isso. E como a região é pequena, tem muito e como tem muita oferta, tem emprego para todo mundo. Tem. Então, hoje, nessa região, eles que nos escolhem. E se não tiver um trabalho de conexão com o objetivo dele, de pessoa, com o objetivo da empresa, a médio e longo prazo, é aí onde entra a parte do compliance, plano de cargos e salários, para que ele possa vislumbrar um futuro dentro daquela empresa, fazenda, eles não ficam e ainda geram marketing negativo. Agora, a rádio peão. Então, a rádio peão é poderosa, eu acho que todo mundo sabe, os fazendeiros... Tanto para o bem quanto para o ruim. E uma coisa importante, Cristina, que as pessoas acham, né, talvez os fazendeiros acham, que só eles têm essas redes sociais, né? Tipo assim, não, nós temos o grupo de fazendeiros aqui, se um cara fizer alguma coisa lá na fazenda, eu não contrato ele. E vice-versa também. Então, se você, por exemplo, tem uma comida ruim, num alojamento que não tem ar-condicionado, ou mesmo que não tenha, mas que tem um colchão bom, se você não tiver uma infraestrutura boa, do mesmo jeito, todo mundo fica sabendo, e aí, como tu falou, um exemplo foi muito bom que se deu. Pode pagar o que você quiser, as pessoas não vão, por causa destas dificuldades da infraestrutura, né? Para que as pessoas consigam se sentir bem lá, é necessário você ter uma boa infraestrutura. E eu tenho um dado para falar que não é só a questão da parte física. Eu estou falando mais daquela subjetividade que é o mental, é o tratamento. É o dia a dia. Sim, a gestão. É o bom dia, é você ouvir os seus colaboradores. E aí, numa fazenda, olha que bacana, nós diminuímos a fadiga com algo tão simples, Mauro, e que gerou resultado. Que, vez ou outra, fazia um costelão no meio da semana para que eles pudessem se interagir. Outra, nós colocamos um campo de futebol com torneio durante a semana. Não estou falando de final de semana, estou falando porque tem que gerar isso no meio do trabalho mesmo, da semana, não no domingo ou não no feriado, porque a fadiga, ela vai sendo acumulativa. Então, se você tem um copo e ele vai enchendo, tem hora que ele transborda. Sim. E aí onde mora o perigo. E aí onde mora as questões que a gente vê de burnout, doença da mente. Você tocou num assunto importante aí. Vamos lá. Na maioria,
tanto nas empresas, nas indústrias, isso vem de muito tempo que eu também atendo, as pessoas acham que treinamentos ou fazer alguma coisa tem que ser fora do horário de trabalho. E você tocou que em um lugar que você atendeu aí, vocês conseguiram fazer coisas no dia a dia. O que que eu... Aí é um desafio para você, né? A maioria dos fazendeiros acham que as pessoas têm que trabalhar, inclusive mais horas do que o horário de trabalho, isso é uma realidade, pagam hora extra, tudo bem, né? Mas é o seguinte, o cara que trabalha 10 horas por dia, aí chega no final da tarde, de noite, é para fazer um curso para ele, eu estou pagando um curso para você. Não tira o mesmo proveito, né? Deveria ser num horário de trabalho, é isso que você está orientando? Em relação a cursos e treinamentos, tem a parte também da cognição e do aproveitamento, porque se de repente à noite, depende também de qual grau, né? A gente tem ali o operacional, que tem que ser algo mais direcionado, mais prático. Temos ali a parte do gerencial, que é algo mais cognitivo, que eu consigo explorar mais da concentração, que gera resultado. Mas já é comprovado cientificamente que tudo que eu faço nas primeiras horas do dia, eu tenho mais afinco. Concordo. E tenho mais resultado, porque eu tenho menos fadiga. Imagina, você passa o dia na lavoura e volta de novo ainda para assistir aula, a absorção ela é mínima, porque o cérebro ele é um músculo igual a qualquer outro. E ele cansa, ele precisa descansar. Por isso que fala que o sono, ele faz uma limpeza corporal. Você, às vezes, não dorme e você não fez nada de noite, mas não dormiu, mas você acorda cansado. Então, tem que ter esse lapso temporal de descanso para que você possa absorver. Então, é um perigo, tem que avaliar, né? Isso tem que ser estudado. E eu acho que é importante, por exemplo, se as pessoas... É uma coisa que é difícil de mensurar, mas é fato que quando as pessoas estão felizes, estão contentes, trabalhando num lugar, num ambiente bom, elas produzem muito mais. O fato de produzir, quando eu digo, não é... E isso é um erro muito grande que muitos produtores não percebem, né? O produzir não é só fazer coisa, produzir é pensar, ajudar, a dar ideias, a colaborar, a ser compreensivo, ajudar o seu colega. O que a gente vê no nosso dia a dia, pessoa que os maiores fazendeiros reclamam, é que aqui ninguém se ajuda, é que aqui não sei o quê, aqui... Justamente as pessoas não estão motivadas, né? E quando você fala que no meio do trabalho, faz um costelão ali, ó, meio-dia agora, até fazer uma comida diferente, na hora do almoço mesmo, faz um almoço diferenciado no meio da semana, uma surpresa, ou no aniversário, cria, né? A gente tem que implementar justamente essa cultura da fazenda de valorizar as pessoas. Como você falou, dar um bom dia, ser líder e não chefe, não mandar, né? Que aqui é o que eu brigo muito no meu curso, inclusive. Cara, as pessoas não vão te obedecer se você mandar. Né? Você precisa conversar com as pessoas e conquistar elas, influenciá-las a fazer o que deve ser feito. Então, achei bacana da parte que você falou aí, só que é uma dificuldade de colocar isso na cabeça do produtor. Na verdade, tudo começa da análise comportamental. Primeiro, as pessoas estão fazendo coisas pelo salário, e aí onde entra o nosso trabalho. As equipes que nós montamos não estão lá pelo salário, e sim porque elas gostam. Porque se eu identificar que aquele perfil não encaixa com o cargo proposto, eu não indico. Sim. Eu não passo para outra fase, entende? Só que se não tem uma consultoria, contrata pelo QI, quem indicou, então você contrata pelo currículo. Só que no currículo, ele tem a técnica, mas ele não gosta daquilo. Então, ele vai ter um prazo. Ele vai ficar ali, vou ficar ali durante 6 meses, depois eu peço demissão. Ou durante 1 ano. E o pior, não é isso. O pior é a contaminação com o resto. De repente, é um sindicalista, é um colaborador que puxa a equipe para baixo. Então, a gente tem várias técnicas que a gente faz, inclusive de ouvir esses colaboradores de maneira anônima, pela pesquisa de clima organizacional, porque eu preciso ouvir o meu cliente interno para saber onde eu estou errando. Não significa que tudo que eles vão falar eu vou fazer, mas eu preciso ver onde está o erro para que eu possa amenizar e manter um ambiente melhor de se trabalhar. Não é dar algo, é cuidar. É sobre cuidado, não é sobre valor, dinheiro tão somente, mas é sobre cuidado. É você, de repente, abrir uma psicóloga para que possa conversar com esses meninos. De repente, eles têm problema em casa e ele traz
para a empresa ou vice-versa. A gente não sabe. Com a NR01, a gente não sabe onde começa e onde termina essas doenças mentais. Pois é. Porque é uma pessoa só. Eu não desligo quando eu entro na fazenda. Pois é. E não ligo quando eu entro na minha casa. Ô, Entende? Cristina, Então, isso é muito sério. Então, e agora essa questão de ser líder nesses tempos atuais, ele ficou mais complexo ainda do que era, né? Muito mais, porque eu preciso falar sobre algo muito latente, que antigamente nós tínhamos 3 reguladores. Nós ainda, né, temos só um agora. Nós tínhamos a família, que regulava o comportamento, onde eu tinha um pai e uma mãe que falava, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A instituição família não temos mais, como era antigamente. Transferiu-se a obrigatoriedade de controlar comportamento para a educação. A escola. Onde a escola falava, as professoras falavam o que tinha que fazer e a gente obedecia. Inclusive, se não fizesse, Apanhava. era Eu apanhava. a palmada e tinha até reprovação. Tinha Hoje, régua, tinha ajoelhar no milho. exatamente, então você sabe do que eu estou falando. Hoje eu não tenho reprovação na esfera estadual, porque se eu tiver, eu tenho um custo com esse aluno, então não é o indicado. Se eu tiro da esfera particular, é um capitalismo, eu perco uma mensalidade, então não se tem mais isso. Para quem foi transferido a responsabilidade de regular comportamento nessa geração atual? Para o trabalho? Para a empresa. Mas, rapaz, Onde eu recebo essa geração YZ sem nenhum regulador de comportamento, que ele joga um papel na lata de lixo e ele não é capaz de pegar e colocar lá dentro. Mas não por maldade ou porque ele é uma pessoa ruim, é porque ele não teve reguladores que regularam o comportamento. E aí nós entramos com o compliance, que são regras escritas, porque é mais fácil, já que a concentração dessa geração YZ, ela é uma concentração mais baixa, e a gente vem com compliance, que é tudo escrito, código de ética, manual de cultura, sim, onde a gente combina, né, regrinhas e eles assinam. Que não precisaria, teoricamente, né? Porque a geração o Baby Boomers, que são a geração de 78 para trás, é uma geração mais conservadora, uma geração que eu não preciso de cheque, eu tenho minha palavra. Eu te dou minha palavra e eu compro um trator na sua mão. É bem entende? assim. Então, onde a palavra era bem fidedigno naquela época. Hoje é mais diferente. Então... Mas, rapaz, Cristina, eu não tinha pensado nisso aí que você falou. E é muito, mas muito importante, porque realmente as pessoas hoje acham que não tem regras, né? Chega lá, não, aqui pode, eu posso mijar num poste ali que tá tudo certo. Não tem mais aquele cuidado que a gente tinha de fazer as coisas certas. Nem o pudor. É um desafio. E aí que eu tô te falando, né? Porque antigamente, por que antigamente o pessoal falava que tinha um chefe, né? Porque não precisava se preocupar com esses probleminhas psicológicos que nós temos hoje. Hoje, se chega uma pessoa e fala um pouco mais, ei, rapaz, para aí, moço, não pode? Agora, oh meu Deus do céu, ele gritou comigo, é mais ou menos isso. E então, Cristina, me dá umas dicas aí de que as pessoas, os líderes, precisam fazer nas fazendas, né? Mais do que nunca agora, lembrando que essa geração, e você falou, volta aqui a frisar, a família foi destituída praticamente, né? Graças a Deus eu ainda vivo assim, eu continuo levando os costumes da família para minha família e as pessoas que eu convivo, mas a gente vê que tem muitas e muitas pessoas que estão sendo criadas por avó, não tem mais as regras que tinha que ter antigamente. Aí você me falou que passou-se para a escola. E a escola também hoje não pode mais fazer nada. Não. Né? Até nas particulares está difícil. Tá. E nas estaduais, então você vai lá, pode brigar com a professora, pode falar qualquer nome que está tudo certo. Se uma professora chama atenção e reclamar, os pais vão lá reclamar com a professora, porque ela brigou com o filho. E sofre um processo. E sofre processo. Então, por favor, dê uma luz aí para quem está nas fazendas, o que pode fazer aí para melhorar? Primeira coisa, liderança não é cargo, é comportamento. A gente precisa entender isso. Já que é comportamento, existe um erro muito grande dos fazendeiros, do agro mesmo. Da liderança. Isso. Colocar pessoas na liderança que é bom na operação. em uma área, mas não tem perfil de liderança. Então, a primeira coisa,
faça uma análise de perfil comportamental com profissionais, com empresas que têm essa expertise. Esse é o primeiro passo. Só que não é só isso. Eu faço a análise de perfil, eu sei onde cada um deve ficar e eu preciso fazer a dança das cadeiras, que é exatamente colocar a pessoa certa no cargo certo para que eu tenha uma sustentabilidade. Mas também não fica só nisso. É onde entra a parte do Mauro, que é a parte dos processos. As pessoas precisam saber o que tem que fazer e a quem recorrer. Aí entra a parte dos processos. Um organograma, que é a hierarquia da empresa, se houver. O job description, que é a descrição das atividades. Mas não é falado. O que nós pactuamos falando com ele, olha, hoje você vai fazer isso, vai usar o EPI, vai começar a tal hora, o celular pessoal é proibido. Aí ele fala, ok. Daqui uma semana já começa a esquecer e não faz mais. Quando nós temos isso regimentado e assinado, inclusive é um subterfúgio que eu tenho para demiti-lo com justa causa do não cumprimento, porque a CLT, no 452, que é o artigo que fala dos requisitos da justa causa, aduz que por desídia, que é o descumprimento de norma e padrão, eu posso demitir sim, com justa causa. Mas eu preciso ter termos assinado, eu preciso ter termos pactuado, porque ele pode muito bem alegar o desconhecimento daquele termo. Então, a liderança, ela começa do exemplo, mas principalmente do comportamento, né? Se eu costumo usar essa frase, eu quero que você me corrija caso eu estiver errado. Eu falo o seguinte, nós lideramos pessoas e gerenciamos processos. Não adianta você ser gerente de pessoas, porque você não vai gerenciar a pessoa. Ela gerencia a própria vida. É correto? Exatamente. Por quê? Eu não tenho como dizer onde pessoas e processos começam ou terminam. Eles se integram. Porque eu preciso de pessoas corretas, de acordo com a análise do perfil, para gerenciar determinado processo. Sim. Imagina, se eu colocar uma pessoa que trabalha no estoque. No estoque eu preciso de uma pessoa que tem uma concentração. Analítica. Porque daqui um pouco ele vai esquecer de anotar, ele vai esquecer de dar baixa, ele esqueceu de lançar no sistema, mas eu tô ali porque alguém me indicou, entende? A mesma coisa e o contrário senso. No operacional, eu coloco uma pessoa analítica. E o operacional ele tem que ser enérgico, ele tem que correr, tem que fazer. Então, tudo começa da análise do perfil. Se a sua empresa não está indo bem, não é a sua empresa ou, de repente, não é a equipe que está ruim. Ela só está no lugar errado. Um líder, qual o melhor perfil dessa análise DISC? O que ele tem que ter mais? Por exemplo, nós temos comunicador, executor, analítico e planejador, se não me engano. Isso, né? São os 4 perfis. Os 4 perfis, tá. Para um líder, assim, não sei se tem uma regra clara, isso é uma pergunta que eu não sei, tá? Quais seriam o melhor perfil para um líder de uma fazenda? Ótima pergunta. Bom, não existe uma regra, mas você raciocina comigo. Se eu tiver um pouquinho de cada, eu sou mais próximo do 100%. Do completo. O que não pode é mais de um, muito de um e menos do outro. E aí tem uma disparidade. E quando não se tem essa análise de perfil, eu tenho ali uma pessoa que é dominante. O que é o dominante? Enérgico, ele é operacional, ele não delega a função. Ele só acredita se ele fizer. No executor. E como que eu vou botar uma pessoa dessa na liderança se ele quer fazer tudo sozinho e atropela e não tem a concentração adequada, acaba fazendo errado. Então, o que está me sugerindo é que seja... por exemplo, eu lembro que eu fiz o meu, a última vez, eu já fiz várias vezes. Você deve ter dado um DI, dominante influente. Eu sou executor e comunicador. Isso mesmo. Né? Maior, se não me engano, 35 comunicador, 30 e pouco do executor, e aí o planejador e o analítico. Eu sou muito pouco analítico. Eu sou um trator, atropelo tudo. Sei. Né? Então, é por isso que agora eu falei para minha esposa, casou certinho, porque ela é extremamente planejadora e analítica. Pronto. Então, agora fechou. Já pensou se fosse 2 Mauros? Não dava certo, parecida. Não. Tanto é que eu me separei. Eu já fui separado por causa disso. Era 2 iguazinhos. 2 bicudos não se beijam, né? Assim. Mas então, do mesmo jeito, nas fazendas. É importante que as pessoas entendam isso. Agora, você tocou num assunto. Eu pensei que para um líder ser bom,
ele precisava ser tipo mais comunicador e não, ele tem que ser equilibrado, então. Tem que ter muito cuidado, porque um líder muito comunicador, ele tendencia a ser mais permissivo, e não é isso que eu quero. O líder, ele tem que ter um jogo do estica e puxa. Ele tem que trazer a equipe, mas ele também tem que saber separar. Certo. Ele tem que se envolver com todo mundo, mas ele também tem que ser firme, não é ser duro e nem mal educado, é ser firme quando precisa ser. Sim. E isso ele vai conseguir com exemplos diários. A liderança é isso. É o que eu faço no dia a dia. Sim. São os exemplos no dia a dia. Então, o dia a dia que vai criar uma cultura de liderança. Então, eu tenho várias pessoas numa fazenda que são líderes, mas não têm cargo de liderança, Sim. porque a liderança é comportamento. Então, vamos falar dos perfis, só para fechar esse assunto. Em relação à equalização. Então, o líder, ele é dominante, ele é operacional, porque ele precisa também ter essa visão operacional. Sim. Ele é conforme, que ele tem um perfil apaziguador, que ele precisa apaziguar conflitos. Ele é um perfil analítico, porque ele precisa também ver o detalhe. E ele tem que ter esses 4 e é o influente, porque ele vai precisar da influência quando ele tiver que ter que usar. Sim. Agora, é difícil ter essa equalização. Sim. Eu te falo que a maioria, o perfil das pessoas, da população brasileira, é o dominante primeiro. Dominante, depois influente. Entendi. Cada país tem um perfil. Então, as pessoas no Brasil fazem mais do que pensam. E aí, coaduna com a nossa situação financeira. Porque nós não temos a cultura de poupar. Quando você poupa e investe, você tem uma cognição e você pensa antes de fazer. Não, o brasileiro, ele faz... Tanto é que nós somos ensinados a ser assim, onde nós temos um governo que fomenta parcelamento. Sim. Financiamento de casa, tem países que não tem isso. Então, o próprio país fala assim, se endivida para ter alguma coisa. Não o contrário. É isso mesmo. Poupa que você vai ter algo, entende? Então, é cultural. Até porque... Quanto é a parcela? Dá para pagar. 200 parcelas, mas dá para pagar, tá tudo certo. Acho que fez um grande negócio. Inclusive, complementando o que você falou, existe eu sempre até falo isso em minhas palestras, enfim, uma comparação, que os alemães demoraram 3 anos para construir um prédio. 2 anos planejando e 1 executando. O brasileiro, 1 ano planejando e 2 executando. O que sai mais caro? Porque nós não temos a cultura do planejamento. E nas fazendas também. Tanto é que o meu terceiro P do método PPP é o planejamento. E eu só consigo ter planejamento com pessoas envolvidas e com processos definidos. Porque sabe qual é a maior dor? O que eu mais ouço quando eu atendo fazendas? Cara, aqui tudo que a gente planeja, nada dá certo. Sempre falha. Nunca cumpre o que se promete. Mas se promete coisas que não foram analisadas, não foram planejadas, não tem uma medida, não se sabe capacidade de máquina. Portanto, isso tudo leva à falência do planejamento. Ou seja, todo planejamento que é feito, ele não funciona, não acontece justamente porque falta. E isso é cultural, foi bem lembrado que você trouxe aí. É verdade. Muito bem. Eu queria agora exemplos bons. A gente falou tanta coisa aí de problemas. O que você acha, né? Tem alguns exemplos bons. O que uma fazenda precisa levar em consideração na hora de contratar? Se tem algum caso que você pode falar de coisas que aconteceram que funcionaram, até para os ouvintes e os telespectadores aqui poderem replicar nas fazendas. Ok. Eu costumo dizer, pessoal, que a Destaque está há 11 anos no mercado e ela não vende só a consultoria do recrutamento. A gente vende um know-how de tudo que deu errado até agora, a gente vem trazendo o que está dando certo. E uma das coisas que está dando errado é você contratar uma agência de emprego ou uma consultoria que faz o recrutamento sem saber que cargo que você quer ou as atividades daquele cargo. Isso é muito latente. Quais as atividades que aquela pessoa vai fazer naquela operação daquela máquina? Eu não pensei. Mas qual é a máquina? Porque não são todas as máquinas que os operadores de máquina
Sabe operar. Manusear. Existem máquinas que eles não... Entende? Então, para isso, nós indicamos uma ficha técnica, ou um job description, onde ali eu tenho tudo relacionado do que tem que fazer e o passo a passo das atividades daquela pessoa, por mais que não seja bem estruturada, anotá-la no papel mesmo, não tem problema, mas que já tem um norte para que a gente possa afunilar. Isso aí. E aí diminui o tempo de recrutagem. Nós seremos mais assertivos e tem menos desgaste. Sim. Porque aí o tempo também diminui, entende? Então, seus bexiga, quando eu falo aí descrição do cargo, responsabilidades e atribuições, quando você descreve isso, preciso que seja uma pessoa com esse perfil, que faça isso, vai ter que operar pulverizador, coletadeira, não sei o quê. Escreve essa bexiga antes de você simplesmente pedir um operador. Tô precisando de um operador. Ei, manda um aí, tô precisando. Então, acho que é mais ou menos isso que precisa melhorar da parte do recrutador, de quem está contratando, para que os recrutadores, as empresas de recrutamento, consigam ser mais assertivas. Muito mais fácil, né? Eu tenho até um exemplo que eu quero dar, Mauro, que foi essa semana que aconteceu. A empresa nos contratou e preenche um briefing, que é uma pesquisa antes para funilar o nosso crivo, e a pessoa colocou lá tal idade, quero de tanto a tanto. Só que depois que nós fizemos todo o trabalho, falou, não, eu não quero mais essa idade, eu quero outra idade. Porque para manusear aquela máquina tem que ter uma experiência maior. Então, assim, até essa pesquisa, ela é falha quando não se é feito de maneira séria, ou até minuciosa, ou colocou outra pessoa para responder. Entende? Não deu importância, eu acho. Mas são detalhes que diminuem o nosso tempo. Sim. E aumenta a nossa assertividade. Sim. Porque a gente está enviando uma pessoa que... Porque é o seguinte, Cristina, é muito comum dizer, não, esse povo aí de recrutamento não sabe nada, eles acabam errando um monte de coisa. Mas... Por que fala? E existem esses comentários, você deve ter ouvido já. E a nossa metodologia, ela é igual para toda fazenda, só que para umas funciona, outras não. Mas então, não é a empresa de recrutamento, é a forma com que a empresa que está contratando a fazenda leva a sério ou não determinados detalhes. Verdade. Agora, vamos lá, eu queria te perguntar o seguinte, fala para candidatos, né? Algumas dicas de o que uma pessoa que está querendo entrar, por exemplo, se destacar, o que ela precisa fazer? Qual é o comportamento? Sei lá, dá uma dica para esse povo que quer começar a entrar no trabalho aí. Nessa geração Y, que é difícil. Ótimo, perfeito. Você que está tentando uma recolocação no mercado, a primeira coisa no funil que está lá no topo, estude sobre a fazenda que você está pleiteando. Não vá numa entrevista de emprego sem saber onde é que você vai atuar. E nada daquele ambiente, porque isso já fala muito sobre a importância que você dá a esse processo de recrutamento. Afinal, é um casamento que você está fazendo e como que você vai casar sem você saber nada sobre a empresa? Então, isso é algo bem recorrente. Legal. Segundo ponto é você se qualificar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Nós temos aí a internet e a informação com gratuidade para você se qualificar, inclusive como fazer um currículo bem feito, né? O que você deve colocar no currículo e como você deve se comportar na entrevista de emprego. Então, isso é muito, muito latente. Existe um livro que vocês podem fazer download lá no próprio Google e é facinho de ler, bem gostoso de ler, e você precisa entender como o corpo fala sem dar uma palavra. Então, o nome do livro é O Corpo Fala. Faz uma leitura prévia desse livro e você vai entender que você está se comunicando na frente da empresa sem dar uma palavra. Assim. E aí fala, batendo as mãos, tô nervoso, ou pega a caneta, fica tic-toc. Ou, de repente, senta de qualquer forma. Tudo fala sobre você. Inclusive, até a cor da sua roupa fala muito sobre o seu perfil. Legal. Entende? Então, tudo isso é analisado, e ainda mais se for por uma empresa de recrutamento e seleção que faz todas essas análises, linguagem verbal, não verbal, corporal. E tudo isso vai coadunar favorecendo a você. Ou você não vai... ou não. E a terceira coisa, e a mais importante, nunca minta numa entrevista de emprego. Por quê?
Nós que somos headhunters, nós iremos lá e voltamos várias vezes. A gente faz confrontações para saber se realmente você está falando verdade ou não. Então, cuidado, porque numa dessa você pode se enrolar. Então, a gente sempre fala, é melhor você ser sincero, porque a gente conhece, a gente consegue perceber, né? Mas Cristina, eu acho que, seus bexiga, ser verdadeiro é parte da vida, não pode ser mentiroso. Pô. Tanto você que é líder, quanto você que é empregado. Moço, a mentira tem perna curta e não tem sustentabilidade. Mais cedo ou mais tarde você vai se quebrar. Então, rapaz, trabalhe com lealdade, né? Com verdades e esqueça essa bexiga da mentira. Vou contar uma mentira para eu ganhar uma vantagem agora. O seu tombo vai ser muito maior depois. Então, eu acho que você falou certo, não faz sentido ou então, mentir. eu sei operar tal máquina, quando vai para a prática não sabe. Não é isso que eu tô falando. Então, isso é muito latente, não viu? faz sentido. Eu acho que assim, como tu falou, o cara que numa entrevista ou num currículo tá mentindo, é certo que o insucesso vai bater na porta dele, na frente. Não, pode ser que naquele momento ele ganhe, mas ele vai cair do cavalo. Então, porque aí expõe a gente, que é a empresa que está ali intermediando, expõe o próprio colaborador, não faz candidato. sentido. Então... E dica para gestores, então, para as pessoas que querem contratar. Você já falou mais ou menos sobre descrever os cargos, tem mais alguma coisa que poderia... Tem algo bem importante. Olha, você que é empresário, você que é agricultor, você que é dono de indústria e quer recrutar, eu não quero pagar uma empresa de consultoria ou assessoria, muito menos uma agência de emprego. Eu vou fazer, eu mesmo, o meu RH vai fazer. Cuidado com isso. Existe um estudo científico que fala, quando você não tem a técnica, você tendencia a recrutar pessoas que se parecem com você. Olha o perigo. Mas isso é inconsciente. Então, você vai lá recrutar sem técnica nenhuma, e você tendencia a repulsar a pessoa quando ela se parece com alguém que fez mal a você em algum momento da sua vida. Então, cuidado com essa prática não profissional, porque isso pode botar tudo a perder, porque uma pessoa errada na sua empresa pode contaminar todo o resto. É um julgamento, né? Um pré-julgamento, um preconceito, mas digamos. Isso é inconsciente. Não, eu entendo. É aí que mora o perigo. Isso, exatamente. Isso existe mesmo. Vamos fazer umas perguntas ping-pong rapidinhas. Vamos aqui. Lá. Né? Qual o erro mais comum que você vê os produtores cometerem em relação à contratação? Não contratar uma empresa, né, de consultoria ou assessoria para fazer isso de maneira profissional. Parar de sair do achismo ou parar do QI, quem indicou. Amadorismo nessa geração YZ não cabe mais. Tem data para colapsar. Muito bem. Se você pudesse implantar uma única prática de gestão de pessoas em todas as fazendas do Brasil, qual seria e por quê? Pronto. A primeira prática, recrutamento e seleção profissional. Porque tudo começa do recrutamento. Então, de lá começa o recrutamento, todo o funil vai dar certo, porque eu tenho pessoa certa no lugar certo. Muito bem. Para quem sonha em trabalhar no agro, mas não tem experiência, qual o primeiro passo que não pode faltar? Primeira coisa, se qualificar. Se qualificar naquilo que eu estou pretendendo. Então, se é para o agro, fazer cursos técnicos, e aí a gente tem cursos gratuitos na internet, no Senai, no SESI, que pode... No Senar também, que pode coadunar naquilo que você escolhe, mas se qualificar. Não é sobre dinheiro. O que nós estamos procurando é sobre conhecimento. Muito bem. E isso é fácil nos dias onde nós temos informação e tecnologia. Muito bom. Acessível. O que você enxerga como tendência no recrutamento do agro que não tem mais volta? Isso é muito, muito latente e os empresários, os agricultores, empresariados têm que entender que a parte de gestão de pessoas tem que estar no topo. A empatia e olhar o outro como um ser humano, que aí entra o respeito, entra a parte da humanização mesmo, essa é o pilar. Esse é o pilar. Então, né, seria a humanização, né? Parar de achar que eu mando e tu obedece, que eu posso pagar, eu que pago e tu tem que fazer o que eu quero, que isso aí já nem Mauro, existe mais. Isso é tão sério que as evasões estão acontecendo já. A grande massa já pediram demissão pós-pandemia dos Estados Unidos, chegou no Brasil e vai piorar. Vai piorar. Porque isso é verdade. As pessoas elas estão literalmente colocando a mochila nas costas e vivendo.
Porque viram seus entes queridos morrer na pandemia, sofreram, inclusive, no leito da morte, muitos sofreram e conseguiram viver, então eles não querem saber de morrer trabalhando. Sem ter aproveitado a vida, não, né? eles querem, exatamente. Quer aproveitar a vida. E aí a próxima geração vai ser o contrário, vai ser uma geração mais conservadora. Então, assim. Tem uma frase que, vê se vocês concordam comigo aqui, ó. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam tempos... Homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Então, nós estamos aqui assim, ó, nos tempos fáceis criaram homens fracos. Na próxima geração, nós vamos ter tempos difíceis que vão começar a criar homens fortes novamente. E aí vira o ciclo. Isso. Agora, só não sei quantos anos isso vai demorar. Depende muito do impacto que isso está gerando, né? Então, a gente tem a parte das doenças mentais estão sendo a pior de todos os tempos. As pessoas estão com a síndrome do pensamento acelerado, onde todo mundo quer tudo e acaba não tendo nada porque não tem foco. E é muito imediatista, né? Não tem, o cara não espera 2 semanas, um mês, não gostei, vou embora. É mais ou menos isso. E no agro é pior ainda, porque nós temos uma indústria a céu aberto. Então, nós temos a parte da climatização que já é tensa. Então, eu não sei se vai dar certo, se vai chover, se não vai. Então, já tem essa parte fora, porque toda essa tensão não é só para o agricultor, ela é transpassada para o corpo operacional também, que eles sofrem com isso, claro entende? Sim, então, tudo isso gera uma fadiga mental. E essa fadiga, aí vem as doenças. A tal da insônia, a síndrome do pensamento acelerado, vem a parte da ansiedade. Que leva à depressão. E, infelizmente, a depressão. Exatamente. Muito bem, indo para os nossos finalmente aqui, Cristina, eu tenho um quadro aqui que eu sempre pergunto para os convidados, falar sobre algo inusitado, algo relevante na vida, tanto pessoal como profissional, que tenha marcado você e que, claro, você possa compartilhar com o público que nos assiste. Então, fique à vontade, por gentileza. Então, vamos lá. Algo inusitado, nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional, que é uma pesquisa com os colaboradores, onde ela é anônima e a gente quer saber do colaborador o que ele pensa da chefia imediata, da empresa, do dono, do ambiente de trabalho. E teve um dos colaboradores que falou que eu gostaria muito que tirasse o dono da empresa. Será que ele estava satisfeito? Né? Mas, enfim, é claro que muitas vezes também depende do perfil da pessoa que respondeu, mas existem muitas empresas que a gente sabe que o proprietário poderia lidar de uma forma diferente com os seus colaboradores e que com isso terá resultados muito mais significativos por parte da base, né? Que é lidar com pessoas. Como a gente falou, a diferença entre liderar e gerenciar, né? Ou liderar e chefiar. E ser top-down, né? De cima para baixo. Exatamente. Bom, indo para os finalmente aqui, então, eu gostaria de que você colocasse, fique à vontade para divulgar as suas redes sociais, né, da sua empresa, pessoal, o que você achar. Fique à vontade que o espaço é seu. Ok. Bom, quero agradecer por esse momento integrativo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Nossa rede social é a Destaque Agro e a Destaque Consultoria. Temos 2 redes sociais, onde lá nós temos uma plataforma de recrutamento e seleção. Temos mais de 20 mil candidatos cadastrados, onde nós fazemos recrutamento e seleção a nível nacional, já que a gente faz a maioria online e tem um resultado satisfatório. Ok? Muito bem. Então, da minha parte, Cristina, eu queria te agradecer demais. Eu sei que você, inclusive, tinha outros compromissos e disse, não, eu vou dar um jeito de ficar aí até as 9 para que a gente consiga gravar esse podcast. Para você que está nos assistindo, eu acredito que tenha sido bastante interessante. Você consegue entender a importância do recrutamento, de fazer uma contratação da forma certa e não nos QIs, quem indica. Busque se profissionalizar em relação às contratações. Tá certo, seu Bexiga? Cristina, nós temos uma forma de encerrar, que a gente sempre fala uma frase aqui, então eu falo uma parte da frase, olhando para aquela câmera, e você fala a outra parte. Então, 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar?